assim, muito especial, muito, muito querido, tem nos ajudado tanto aqui, tem servido aqui, e ele morava em Birité, né? Ele veio para cá para estar nos ajudando nesse comecinho, e ele é o pastor do núcleo lá de Birité, tá? Ele que cuida lá, debaixo da supervisão do Alexandre e da Denise, casal muito precioso. E ele vai estar voltando para Ibirité, porque realmente aumentou tudo, irmãos. E pô, eu fico bem com dó do Sam, né? A igreja assim está começando aqui também para nós. Todo mês é um desafio muito, muito grande a gente cumprir com os custos aqui. E quando ele me falou assim, lá dentro, assim, eu não abri mão, mas aí quando ele me falou a situação, ele falou, cara, não tem outro jeito, realmente. E ele vai cuidar tanto de Ibirité, que vai crescer tanto. Ibirité depois vai nos ajudar aqui também, em nome de Jesus. E quem sabe, né, não vai mandar outros obreiros, né, porque eles querem realmente, né, ficar em Ibirité cuidando do núcleo. Aí vai crescer muito, muito. E futuramente, né, quando chegar o tempo, eles vão só servir lá em Ibirité em tempo integral, e vai ser uma bênção muito grande, tá? Então hoje nós vamos ouvir a palavra poderosa do pastor Samuel, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Receba o Samuel. Amém, pastor, obrigado. Graça e paz, queridos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Queridos, é sempre uma alegria estar ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui para frente e orassem por mim nessa manhã, amém? Para que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você já começasse a orar, amém? Senhor, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Deus, por esse louvor, por essa presença, Deus, que é tão real, Deus, por todos esses momentos que nós já vivemos aqui, ó Deus, nessa manhã. No nome de Jesus, fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Sou totalmente dependente do Senhor, ó Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Louva o Senhor com suas palmas. Aleluias. Queridos, nessa manhã nós vamos falar sobre um assunto. O tema é o seguinte: saia de cima do muro. E quando nós falamos sobre saia de cima do muro, eu lembro de uma história de um homem que estava em cima do muro. Eu creio que muitos aqui sabem dessa história, mas eu quero compartilhar aqui novamente com vocês. Esse homem estava em cima do muro, estava tranquilo ali em cima do muro, e ele observou que de um lado tinha os anjos, tinha Jesus, e ali os anjos chamavam ele para estar vindo ali, né, para descer de cima do muro, para estar juntamente com os anjos. Falou assim: ei rapaz, desce aqui, desce aqui. E ele observando aquilo e olhou para o outro lado. Quando ele olhou para o outro lado, estavam os demônios, e estava jogando ali truco, né? Truco, seis. E não estava nem dando ideia para aquele homem que estava em cima do muro. Outro estava jogando lá um dominó, tranquilo e tal. Ele começou a ficar assim: por que o pessoal daqui, os anjos aqui, estão me chamando, e esses demônios não estão nem aí para mim? Aí ele foi e perguntou, falou assim: ei, eu sei que vocês, desculpa, né, vocês estão aí jogando e tal, mas aqui, por que vocês não me chamem, né, para mim estar aí com vocês? Do lado de cá, o concorrente aqui, ó, tá chamando aqui o tempo todo. Aí eles olharam assim, não deu nem muita bola. Falaram assim: não, porque quem está em cima do muro também é nosso. Então, queridos, olha só, quem está em cima do muro não é legal. E nessa manhã eu quero dizer para você: você precisa sair de cima do muro. Toma uma decisão. Amém? Viver em cima do muro é o quê? É você tomar as decisões que precisam serem tomadas. É você não tomar, né, as decisões que precisam serem tomadas.
Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente precisa tomar uma decisão e a gente não toma. E às vezes pode ser a oportunidade na nossa vida e a gente deixa passar, porque a gente fica em cima do muro, indecisos. Viver em cima do muro é o quê? É você achar que não vai dar em nada. Ah, não vai dar em nada isso aí, então vou deixar para lá. Viver em cima do muro é você viver um casamento falido e não ter nenhuma atitude. Pois, queridos, entenda o seguinte: nada se conserta naturalmente, precisa de uma ação. Tem muitos casais que estão vivendo um relacionamento falido e de ambas as partes não tomam a decisão, deixa para lá, não tomam uma atitude. Fica com o casamento fracassado e não toma nenhuma atitude. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, se o seu casamento está falido, você vai sair daqui com uma decisão de fazer alguma coisa. Amém? Pedir ajuda. Nós temos discipulados, nós temos líderes de life group, que é poderoso, nós temos o pastor, nós temos um casal muito top aqui na igreja, que lidera os casais, que são o Alexandre e a Denise. São os nossos discipuladores, os conselhos deles sempre nos ajudaram. E eu quero dizer para você, querido, você precisa tomar uma decisão. Peça ajuda, faça curso. Nós temos aqui o Família Cristã, que é poderoso. E as escolas aqui, queridos, estão bombando. Então, querido, faça uma escolha, toma uma decisão. Faça, investe no seu casamento, investe no seu relacionamento. Saia de cima do muro. Viver em cima do muro é você valorizar mais os filhos do que o seu cônjuge. Queridos, os seus filhos você tem que valorizar mesmo, amém? Eu não estou falando para você não valorizar os seus filhos. Você deve valorizar os seus filhos. Mas muitas das vezes nós valorizamos mais os nossos filhos do que o nosso cônjuge. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que às vezes os pais, eles olham para os filhos e falam assim: não, ele é o mais importante da minha vida. Nem ligam muito para a esposa, para o esposo. Falam assim: não, vou investir no meu filho. Isso é muito lindo, é muito top. Maravilha, dá o melhor estudo, dá o melhor presente. Mas entenda o seguinte, que os seus filhos precisam de muitas coisas, de tudo isso. Mas o que eles precisam mesmo é ver os pais tendo um relacionamento poderoso. Eles precisam ver isso em você. Isso vai fazer toda a diferença no caráter dos seus filhos. Vai fazer toda a diferença nas decisões que eles irão tomar no futuro. Queridos, tem um casal que a gente estava cuidando. E eles pensavam dessa forma: não, meu filho em primeiro lugar. O meu filho em primeiro lugar. E sempre fazendo isso, e eu falava para eles, falava assim: não, você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer isso e fazer isso. Essa pessoa, ela não queria nem, queridos, eles não tinham nem briga no casamento. O primeiro casal que eu conversei, que eu tive que falar, eu falei assim: que vocês precisam brigar. Eu tive que falar isso, você tem que tomar uma atitude, faça alguma coisa. E eu conversando, eles não tomavam atitude nenhuma e pensavam o foco era o filho. Mas aí houve uma situação na vida desse rapaz, que ele ficou totalmente na dependência de Deus, porque é um cara que estuda, um cara muito top, um cara assim, que decidiu estudar de uma forma assim tão extraordinária, queridos, que o cara ficou crânio mesmo, né? E ele foi passando nos concursos, e ele passou em um concurso que ele percebeu o seguinte, que para ele conseguir não dependia dele, não dependia da sua inteligência, da sua capacidade, mas ele tinha que depender no Senhor. Então ele lembrou de uma palavra que eu tinha que falado com ele, né, para ele depender do Senhor. E ali ele tomou uma atitude. Sabe qual foi a primeira atitude dele? Chamou a família dele,
e falou o seguinte, falou assim, olha, eu estou numa situação que Deus tem que agir, só Deus pode resolver esse problema. E aí começou a contar, que ele não compartilhava isso com a família, começou a compartilhar, minha vida está assim, é isso, e foi compartilhando com a esposa, sendo transparente com a esposa e com seu filho, sentado à mesa. E eu quero, a gente podia fazer uma campanha aqui de oração, e ali eles começaram a orar. Queridos, a partir daquele dia, o Senhor começou a transformar aquele relacionamento, porque esse homem tomou uma decisão de fazer alguma coisa, de ser dependente do Senhor. Queridos, depois disso ele foi lembrando algumas coisas e foi colocando em prática no casamento. Começou a sair com a esposa. Ele tinha uma dificuldade de sair. Começou a sair com a esposa, com os filhos. E eu comecei a perceber que ele estava tirando foto, e falando, a esposa falando assim, não, agora nós temos meu casamento, eu amo o meu casamento, eu amo minha família. E Deus começou a transformar. E ao conversar com ele, ele falou o seguinte, Samuel, o que eu achava que seria bom para o meu filho, eu estava enganado. Eu dava do bom e do melhor para o meu filho. Mas o que eu poderia dar, e estou dando a ele, está fazendo toda a diferença, que eu estou observando a forma que ele está agindo, é estar bem com a minha esposa. E isso está transformando o meu casamento, e nós estamos tendo essa família poderosa. Queridos, aqui, papai e mamãe, você é espelho para os seus filhos. Não é o que você dá para eles, não é o que você fala para eles. Isso é importante, mas o que eles estão vendo vai fazer toda a diferença na vida deles. Então toma uma atitude. Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado o seu esposo? Isso tudo vai fazer a diferença na vida dos seus filhos. Amém? E quando, queridos, vocês tiverem alguma situação no seu relacionamento que precisa ser resolvido, a Bíblia fala lá em Efésios o seguinte: irai-vos e não pequeis. Mas esse trecho aqui, a parte B do versículo, fala o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, quando você for resolver um problema, você casal, quando você for resolver um problema, quando você tiver uma situação, não melhor dizendo, algum problema, a Bíblia fala para você não irar, Você pode até irar, mas você não pode pecar. E fala o seguinte: não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe de resolver o problema, queridos. Não fica colocando os seus problemas debaixo do tapete, mas resolva um a um. Sabe por quê? Porque quando você não resolve, não toma uma atitude, deixa para lá, você fica em cima do muro e não resolve, não toma nenhuma atitude, deixa para lá, vai colocando tudo debaixo do tapete, vai ter discussões no seu relacionamento que você não vai conseguir resolver. Sabe por quê? Porque como você foi colocando tudo ali, debaixo do tapete, vai virar o quê? Uma bola de neve. E quando você estiver discutindo ali, o que vai acontecer? Você vai tentar resolver um problema, aí a sua esposa vai colocar outro problema, aí o seu esposo vai colocar outro problema, e vocês vão olhar assim, vai perceber que diante daqueles problemas, você pensava assim: qual o problema que a gente está tentando conversar, que a gente está tentando resolver? Por quê? Não tomou uma atitude de resolver cada problema. Não durma sem pedir perdão, não durma sem resolver o problema. Resolve o problema o mais rápido possível. E é tão lindo isso quando você toma essa atitude, que eu e minha esposa, queridos, a gente aprendeu isso no curso de noivos, e a gente leva para a nossa vida, amor? Queridos, o curso de noivos é tão poderoso que eu fico observando o seguinte: tantos casais têm tantos problemas, e eu falo, a gente conversa, falo assim: nossa, se tivesse feito o curso, não estava passando por esse problema. E nós fazemos dessa forma: temos algum problema,
e nós resolvemos no mesmo dia. Queridos, às vezes fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas a gente resolve. Enquanto não resolver o problema, a gente não dorme. Isso é o erro de muitos casais, não resolver no mesmo dia. E como a gente faz isso, o que acontece? Às vezes aquele problema que a gente resolveu, passa algum tempo, a gente nem lembra mais. Por quê? Porque resolveu o problema. Agora, se não resolver o problema, aquilo vai ficar remoendo dentro de você. E sempre vai jogando na cara um do outro. Porque queridos, essa pessoa ainda está em cima do muro, não toma decisões. É você fingir que tudo está bem, sendo que, na verdade, está tudo mal. E acha que não precisa fazer nada, empurra tudo, para baixo do tapete, como eu já falei. É você viver longe de Deus e achar que Ele vai ter misericórdia e bondade. E vai mesmo. Só que Ele não vai tomar decisão por você. Às vezes você está em cima do muro e não sabe se entrega a sua vida para Jesus ou não. Entenda que o Senhor, Ele quer que você tome uma decisão na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar sobre uma mulher que saiu de cima do muro e a vida dela foi transformada. E essa mulher se chama Raabe. Raabe, quando ela saiu de cima do muro, o que aconteceu? Ela se casou, ela teve filhos. Uma mulher que era prostituta, ela se casou, teve uma vida transformada, e ela teve o privilégio, que nas suas gerações, na genealogia, de sua vida, está Jesus. Davi, Jesus, Salomão, só pessoas, que eles uma geração toda transformada por causa de uma atitude dessa mulher. E nós vamos aprender com ela e vamos aprender alguns segredos, alguns princípios que ela tomou, que mudou a vida dela. Para você sair de cima do muro, precisa entender 3 coisas. Primeira coisa, entender que fé é uma decisão de confiar totalmente em Deus. Amém? Entender que fé é uma decisão de confiar totalmente em Deus. Nós vamos ler agora em Josué, capítulo 2, versículo 8 ao 14, fala o seguinte. Você pode acompanhar com a gente aqui. Aleluia. Josué capítulo 2, versículo 8 em diante fala assim, Antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas. Repita comigo assim, temos ouvido. Guarda essa palavra. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha o que essa mulher está falando, observe. Jurem-me pelo Senhor que, assim
como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de todos os que lhe pertencem. Livre-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Observa, queridos, que essa mulher, Raabe, ela já havia se rendido ao Senhor. Entenda que o povo de Jericó já tinha ouvido falar dos grandes feitos do outro lado do Jordão. Eles ouviram falar que o mar vermelho se abriu e o povo de Israel passou, e ali eles venceram a guerra. Todos os egípcios morreram. As guerras que eles já tinham vencido, o maná que era derramado sobre o povo. Eles viam Deus, eles ouviram falar desse Deus tão poderoso. Mas entenda que essa mulher, ela reconheceu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. E o interessante, queridos, que como essa mulher, ela se rendeu ao Senhor, ela não simplesmente, ouviu falar e deixou para lá, não. Ela entendeu, falou assim: realmente esse é o Deus verdadeiro. E queridos, é tão poderoso, porque Jericó era uma cidade que já estava definido a situação de Jericó, que era o quê? A ira de Deus cairia sobre aquela terra. E Deus envia esses 2 espias para o quê? Para resgatar essa mulher. Porque essa mulher, ela ouviu falar e creu no Senhor. Ela teve uma atitude de fé. E por isso Deus foi lá ao resgate dessa mulher. Os irmãos estão me entendendo? Antes dos espias, Raabe já havia se rendido antes dos espias, pois ela já tinha ouvido falar do que Deus de Israel fez com os egípcios, com os amorreus e outros do outro lado do Jordão. Todo o povo tinha perdido a esperança, mas ela se rende e decide sair de cima do muro. Ela não ficou em cima do muro da tristeza, da acusação, das lamentações, procurando um culpa dos seus problemas. O Espírito de Deus levou aqueles espias na casa da única pessoa que havia crido no meio de uma cidade perversa e idólatra. E nessa manhã, queridos, eu falo para você: tenha essa fé no Senhor, saia de cima do muro. Sair de cima do muro é ouvir a palavra de Deus e crer. Em Tiago fala que nós não devemos simplesmente ser ouvintes, mas o que? Praticantes. Você tem que crer, você precisa confiar no que o Senhor fala. Segunda coisa, precisa entender que sair de cima do muro implica riscos. Repita comigo assim: eu preciso entender que sair de cima do muro implica riscos. Lá em Josué capítulo 2, versículo 2 ao 6, fala assim: todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar as portas da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem.
Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Então, queridos, olha só para você ver o risco que essa mulher teve. E quando você entrega a sua vida para Jesus, queridos, para você, olha só, nós precisamos entender que sair de cima do muro implica riscos. Quando você sai de cima do muro, você vai se arriscar. É ou não é verdade? Imagina você em cima do muro, você vai ter que sair. Às vezes você pode escorregar, não sei, tropeçar, machucar. Envolve alguns riscos. Quando decidimos entregar a nossa vida a Cristo, que é sair de cima do muro, vamos correr também alguns riscos de sermos perseguidos, injustiçados, criticados, de perdermos alguns privilégios sociais, emprego, o nosso direito, convites que recebíamos antes, agora não mais. Você vai correr o risco, às vezes, de perder algum amigo, que na realidade não é um amigo, só está com você porque você está indo na balada, você faz o que ele gosta, mas quando você entrega a sua vida a Jesus, entenda que muito provavelmente você pode perder alguns dos seus amigos, mas essa é a decisão mais importante da sua vida. Entenda o seguinte, queridos, que a justiça de Deus caiu sobre Jericó, e algo aqui tem uma revelação tão poderosa aqui, que se você for decorrer a Bíblia, você vai analisar o seguinte, que quando Deus foi derramar a ira sobre Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ele enviou 2 anjos até aquela terra, para tirar quem? A família de Ló. E Deus derramou a ira sobre aquele lugar. Porque, queridos, naquela época Abraão, ele tinha clamado por aquele povo. Você disse, Senhor, se tiver um justo, mas não tinha um sequer que era justo naquela terra. Jericó, a mesma coisa, Deus enviou 2 espias. Lá no Novo Testamento, Jesus aí chama os 72 discípulos e fala o seguinte, assim, olha, sai de 2 em 2. E ali eles saíram o quê? Pregando a palavra de Deus. Aqueles que receberem vocês e falarem, paz de Deus, vocês entram nessa casa, vocês compartilham. Mas aqueles que rejeitarem vocês, sacode a poeira do seu corpo. Porque, queridos, igual Jesus estava falando, assim, olha que essas pessoas que rejeitaram, viu os grandes feitos, os milagres, a ira de Deus vai ser mais pesada sobre essas pessoas do que em Sodoma e Gomorra. Então, queridos, a gente vê algo tão poderoso, uma revelação tão poderosa aqui, e eu quero dizer para vocês que a ira de Deus está sobre a terra, sobre a humanidade. Sabia disso? Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. E aqueles que receberem esse presente será salvo. Deus deu o escape. E como é que nós vamos ser salvos? Através de Jesus. Mas vamos continuar aqui. Terceiro ponto. Entender que andar com Deus exige sair de cima do muro. Andar com Deus é uma atitude de fé. Saia de cima do muro e venha adorar. Andar com Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Andar com Deus. Sair de cima do muro envolve você o quê? Andar com Deus, ter um relacionamento com Ele. Queridos, muitas pessoas, às vezes, fica assim, fala assim, está acontecendo essas coisas comigo,
e às vezes eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo o agir de Deus. Muito provavelmente porque Deus está trabalhando. Mas isso muito provavelmente, queridos, não é Deus trabalhando. É uma atitude que você precisa tomar. Porque até mesmo o lugar que você está, se você estiver em um lugar onde Deus não quer que você esteja, Deus não vai falar com você, porque você precisa posicionar. Sabia disso? Moisés, quando ele viu a sarça ardente, a Bíblia fala, se você observar a palavra, você vai observar que ele passou, e viu a sarça, ele viu a sarça ardente. Deus não falou com ele, ele pisou lá, Deus não falou com ele, mas quando ele virou, olhou para a sarça, quando ele foi dar o primeiro passo, aí Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Então, queridos, muitas das vezes para Deus falar com você, você precisa tomar uma posição. Você tem que fazer alguma coisa, queridos, porque, olha só para você ver, ele passou, não deu nem bola. Mas quando ele olhou, aí Deus falou para ele. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Raabe era uma prostituta. Era uma mulher que ninguém se importava, não valorizava essa mulher. Mas ela, por ter crido, acreditado, se rendido ao Senhor, Deus teve misericórdia dessa mulher. E queridos, nós temos que nos render à vontade do Senhor. Quando nós nos rendemos, queridos, aí Deus age nas nossas vidas, amém? Essa mulher, ela foi resgatada daquele lugar. Ela colocou um cordão, porque eles tinham conversado ali, falou assim: olha aqui, entenda o seguinte, você vai colocar esse cordão, que vai ser marcada a sua casa, e quando viermos para ganharmos essa terra, nós vamos pular a sua casa. Queridos, quando a Bíblia fala sobre isso, pular a sua casa, lembramos de quê? De Páscoa. Páscoa é o quê? Pular. Era aquilo que aconteceu lá com o povo de Israel. As casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. O que aconteceu? Quando o anjo da morte veio para matar todos os primogênitos, quando ele passava e via o sangue, pulava essa casa. Entenda o seguinte, que quando você entregar a sua vida para Jesus, você vai ser marcado por esse sangue. A ira do Senhor vai pular de você, porque agora você faz parte do corpo de Cristo. Você vai fazer parte agora da família de Cristo. Raabe, ela passou a fazer parte da família de Deus. Que maravilha! Essa mulher, queridos, ela casou com Simon, ou Salmão, né? Casou com Salmão. E queridos, olha só, uma mulher que era prostituta, não era valorizada, só por ela ter saído de cima do muro, ela ter tomado uma decisão, ela passou a ter uma família. Queridos, entendam o que isso quer dizer para nós. Deus não simplesmente quer salvar você. Ela foi salva, ela ia ser morta naquele dia, mas ela foi salva por quê? Porque ela tomou uma decisão. Mas olha só, não é só isso que acontece. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é salvo, e o que acontece? Ele transforma a sua vida, Ele muda a sua história. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela passou a ter uma família, ela passou a ser amada, valorizada, e foi gerando, querido, gerou Boaz.
Aí nós lembramos de quem? De Ruth, do livro de Ruth. E vem Jessé, e vem Davi. Queridos, olha que maravilha o que aconteceu. Sabe o que isso está querendo dizer? Que quando nós tomamos essa decisão, nós somos salvos. O Senhor muda a nossa história, mas não simplesmente a nossa história, mas toda uma geração que vem depois de nós. Deus quer mudar a sua história, em nome de Jesus. Eu não sei como é que foi a sua família. Às vezes os seus pais não foram pessoas que passaram algo, sabe, que você possa assim seguir. Mas entenda o seguinte, que quando você entrega a sua vida a Jesus, a partir de você, a sua história é mudada, a sua geração é mudada. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. Eu quero orar por você nessa noite. Se render ao Senhor é sair de cima do muro, amém? Se renda, entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua família, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele te marca nessa manhã com o sangue dele. Você recebe o Espírito Santo. Você pertence a Ele. Eu gostaria de perguntar aqui nessa noite se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e queira entregar a sua vida a Jesus. Eu gostaria que você fizesse um sinal assim. Nós queremos orar por você. Quando você toma essa decisão, a Bíblia fala que Deus ele escreve o seu nome no livro da vida e você passa a pertencer à família de Deus. E quando você faz isso, a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Você quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã? Faz um sinalzinho assim, nós queremos orar por você. Às vezes você não tomou essa decisão em público. Faz um sinalzinho assim, nós queremos orar por você. Aleluia. Enquanto você decide, eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos.